Essa questão caiu no Enem em 2020. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A ordem que esse aluno apresentou foi: questões assim nós resolvemos de duas formas. Uma usando frações e outra usando números decimais. Vou fazer as das duas formas aqui, ok? A primeira, usando frações, o que nós fazemos? Nós deixamos todos os denominadores de todas as frações que estão no enunciado iguais. Então, para isso, nós tiramos o mínimo múltiplo comum. Nós procuramos o mínimo múltiplo comum relacionado em todos esses denominadores. Vamos lá? O mínimo múltiplo comum de 5, 4, 3 e 9. Então, 5, 4, 3 e 9. Vamos lá. Como que eu tiro o mínimo múltiplo comum? Eu pergunto, tem algo por 2? Tem. 4 é por 2. Então, dá por 2. 4 por 2 é 2. O resto eu repito. Tem algo por 2? O 2 é por 2. Então, tem. O 2 fica 1. O resto eu repito. Tem por 2? Não. Tem por 3? Tem. Então, eu ponho 1. O 9 dá por 3. 1 eu repito. 5 eu repito. Dá por 3? Dá. 3. Aqui fica 1. Aqui fica 1. Aqui fica 1. E aqui fica 5. Bom, não tem mais nada por 3. Próximo primo, 5. Dá por 5? Dá por 5. E daí todos vão ficar 1. Significa que esse aqui é o mínimo múltiplo comum. Então o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. Então o mínimo múltiplo comum desses denominadores é 180. Significa que eu consigo colocar todos eles por 180. E como que eu faço então? 180 divididos por 5, então eu pego 180, divido por 5 e multiplico pelo numerador. 180 divididos por 5 é 36. 36 vezes 3, 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10, 108. 108. Vou fazer a mesma coisa para cada um deles. Então, 1/4. Significa que eu achei que 180 sobre 180, 108 sobre 180 é igual a 3/5. Agora eu vou fazer o mesmo com 1/4. 180 divididos por 4. 180 divididos por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Abaixo o 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então dá 45. Vezes 1, 45. Significa então que 45 sobre 180 é igual a 1/4. Vou fazer a mesma coisa com 2/3. 180. 180 divididos por 3, 18 por 3 é 6, então dá 60. Vezes 2, 120. Certo? E por fim, 180 divididos por 9, 18 por 9 dá 2, então dá 20. Vezes 5, 100. Isso é igual a isso, e isso é igual a isso. Agora é só ordenar. Quem que é o menor? Bom, como todos os denominadores são 180, basta eu comparar os numeradores. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Ou seja, a ordem é 1/4, 5/9, 3/5 e 2/3. Isso responderia à questão. Agora vamos fazer utilizando números decimais. Eu vou pegar aqui uma corzinha diferente.
vou fazer desse lado aqui. Ah, professor, eu tenho dificuldade com fazer por fração. Então, se você tem dificuldade, é bom você, quando está estudando, fazer por fração, para você eliminar essa dificuldade. Porque em alguns casos é muito melhor você ter esse conhecimento, porque tem casos que você vai precisar ter esse conhecimento relacionado com fração. Mas nesse caso, para esse exercício, eu poderia fazer também chegando nos números decimais. Como que eu faço? Bom, 3/5. 3 divididos por 5. Bom, 3 dividido por 5, 3 dá por 5? Não. Então eu vou usar um zero aqui e vou colocar um zero aqui. 30 por 5 dá 6. Então 3/5 é 0,6. Agora eu vou fazer 1/4. 1/4, 1 dá por 4? Não. Então eu vou emprestar um zero. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8 para 10, 2, abaixo o zero, 20. Empresto um zero aqui para continuar a conta, né? 20 por 4 dá 25. Então aqui 0,25. 2/3. 2 divididos por 3. 2 dá por 3? Não, empresto zero. Então 0, 20 dá por 3? Dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Olha, aqui vai dar uma dízima periódica. E por fim, 5 divididos por 9. Vou deixar um espacinho aqui. 5 divididos por 9. 5 dá por 9? Não, então eu empresto zero. 50 por 9 dá 5 vezes 9, 45 para... Ops, então, como eu emprestei o zero, não vamos esquecer de colocar o zero aqui. 5 vezes 9, 45 para 50, 5. Zero. E aqui vai dar outra dízima periódica. Bom, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Perfeito? Tanto faz a forma que você utiliza para resolver, mas é importante você conhecer os dois métodos, né? Porque em algumas situações você vai precisar trabalhar com fração. Nesse caso você poderia eliminar trabalhando com os decimais, né? Mas tem casos que é importante você conhecer o conceito da fração, do mínimo múltiplo comum, né? Então fica aqui a minha dica. Até uma próxima, pessoal!